É uma situação absurda. Vamos falar de Pablo? Afinal de contas, ontem, vocês falaram da chegada do Pablo, né, na livezona de ontem. E aí começou um burburinho, né? Não sei o quê, de inscrever o Pablo lá no bid para ele poder já jogar tal. E ele deu uma entrevista na Flá TV falando que tinha 8 dias, só que ele não treinava com bola, o que não seria muito empecilho e tal. E o Pablo, no treino de hoje, que foi o primeiro treinamento do Pablo junto com o restante do elenco, até passou pelo batismo, né? No corredor polonês, não sei se é assim que chama, ou aquele. Acho que é corredor polonês. Né? O Pablo passou por aquele batismo, e no seu primeiro dia no novo clube, o jogador chamou atenção pela força física e foi muito elogiado pelos profissionais da área científica após a realização de provas de força, estabilidade e potência com preparadores físicos e fisiologistas do clube. E aí, o defensor, pela primeira vez, participou, né, normalmente com o treino técnico comandado pelo Paulo Souza, com o restante do elenco, e aí acabou se destacando perante os demais, mesmo não tendo participado da pré-temporada e estando há 8 dias sem participar de um treinamento com o clube, apenas com treinamentos individuais. Ao que tudo indica, né, o Flamengo conseguiu inscrever o jogador ontem sem problema nenhum, a data limite era ontem, para participar ainda do Campeonato Carioca, só que a estreia no jogo de amanhã, na quarta-feira, lembrando que amanhã tem Flamengo e Vasco, né, pela semifinal, às 20 horas. Então, 19 horas, começa a live pré-jogo aqui no Zona Rubro Negra. Às 8, assim que começar a partida, a gente vai estar lá na Dali, tá bom? Então, amanhã, a estreia do Pablo está descartada. Ele não será relacionado para o jogo de amanhã. Mas a ideia é que ele surpreenda e seja, ao menos, relacionado para estrear contra o clássico, contra o Vasco no clássico do próximo domingo. E aí, Bigode, queria saber de você o seguinte: um jogador que, por mais que não tenha participado da pré-temporada do Flamengo, que tenha aí apenas 8 dias sem treinar junto com o restante da equipe dele que ele estava antes, que era o Lokomotiv, mas que no primeiro treino já chega e demonstra estar até superior a alguns colegas do clube atual que participaram de tudo isso que a gente falou, te surpreende ele entrar no jogo contra o Vasco no domingo, né? Ou você acha que pode rolar apenas um relacionamento lá para ele ir para a partida, né? Vivenciar o vestiário do Flamengo pela primeira vez num jogo tão importante como um clássico? Ou te surpreende se ele de repente entrar, quiçá até de titular no próximo domingo, meu parceiro? Cara, eu acho que já pode entrar. É só você. Por mais que, cara, seja jogo eliminatório, né? Essa que é a complicação. O Fabrício Bruno também foi apresentado num dia, no outro ele virou titular. Ou jogou de titular, no caso. O Marinho também, mas o Marinho é mais ataque, né? Então, assim, eu acho que sim, cara. Eu acho que tecnicamente sim. É porque essa questão do esquema do Paulo Souza, ele não é um esquema tão simples. Não é um 4-4-2 simples, que dá para você colocar alguém ali. É um ataque, ataca com linha de 3. Por exemplo, se você fizer a zaga ali pelo lado de direito, ele, na hora de defender, ele vai ter que afunilar um pouco mais para abrir espaço para o lateral direito fechar. Tem umas negocinhas assim que eu acho que para um cara que já estava tanto tempo na Europa, um cara que jogou numa exigência defensiva tão grande, que era o Corinthians do Tite, eu acho que era o Corinthians do Tite, mas era uma época que o Corinthians tinha uma defesa muito forte. Brasileiro, né? E depois jogou no Bordeaux do próprio Paulo Souza, e depois jogou no Lokomotiv. Eu acho que para ele é tranquilo, cara. Eu, particularmente, assim, não, eu sou entusiasta das contratações estilo Fabrício Bruno. Eu acho que tem que ter esse tipo de contratação. Achei caro, mas tem que ter. Agora, acho o Fabrício Bruno um jogador muito 2015, 2016. Acho que, diferente do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que eu acho que são jogadores que ainda não performaram o que jogaram no Santos, no Atlético Paranaense, mas são jogadores de contratação dos tempos de hoje. Não deram certo? Deram aí outros 500. Mas acho que o Fabrício Bruno não é. E eu acho que fatalmente o Pablo vai tomar essa vaga. E depois a gente vai conversar, quando o Rodrigo Caio estiver apto, quem é que sai para o Rodrigo Caio vai ficar no banco. Aí é um outro papo. Mas eu acho que fatalmente o Pablo vem para ser titular. E eu fiquei feliz por conta da dizer que ele veio já fisicamente muito bem, foi destaque e tudo mais. Então, é isso. É isso, também acho. O Jairo Van Hal, o Pablo já conhece o esquema do Paulo Souza. O Wendel também, mas o Pablo já foi treinado pelo Paulo Souza. O Eric Renner, Bigode, falando que era o Corinthians de Carille, campeão brasileiro de 2017.
Bem lembrado, era de Carille mesmo. O Tite foi antes disso, né? A zaga era ele e Balbuena. Perrotinha, todo mundo aqui no chat está usando o principal argumento de que ele já trabalhou com o Paulo Souza. Ponto. Esse é o principal argumento do chat. Você acha que esse conhecimento, tanto do Paulo Souza sobre o Pablo, e tanto do Pablo sobre o estilo do Paulo Souza, que acredito eu, pode até ser o mesmo, mas muda muito de time para time, e então pode ser que tenha algumas mudanças do que ele trabalhou, por exemplo, junto no Bordeaux. Mas você acha que esse argumento já é o suficiente para o Pablo já chegando, literalmente, e já ser, por exemplo, titular, como o Bigode falou, para a partida do Vasco contra o Vasco no próximo domingo? Ou você acha que ainda é uma questão de segurar por fato de ser um zagueiro chegando agora, o nível de exigência no Flamengo é maior, e aí se o cara chega numa dessa aí, 1%zinho do ritmo que falta, o cara dá uma entregada sem querer ali, já faz a caveira do cara. O que você acha sobre essa estreia do Pablo, que pode acontecer no domingo, que ele deve ser relacionado, mas ainda não sabemos se será titular ou não, meu parceiro? O que você acha que vai acontecer com o Pablo para o jogo de domingo que vem? Então, eu sou um pouco mais conservador, tá? É um perfil meu. Eu acho que o Pablo, embora eu concorde com tudo que o Rodrigo falou, que bom que ele chegou, ele está bem, que fisicamente está legal, tecnicamente eu não tenho ideia, porque quem está dizendo que acompanhou o Pablo na Europa provavelmente está mentindo, não passa, né? Ou passa muito pouco os jogos de lá. Mas voltando, a gente viu exemplos, né? Como o próprio Rodrigo falou, do Fabrício Bruno chegando num dia e jogando no outro. Você, Arthur, que falou também, né? Mas enfim. A gente viu até o próprio Davi Luiz. Só que no caso do Davi Luiz, por exemplo, custou caro. O Davi Luiz, na sua estreia, ele sente. E aí ficou um tempão para se recondicionar. Então, assim, o cara tá bem fisicamente, e obviamente o Flamengo tem o controle, etc. Mas assim, será que precisa mesmo que ele jogue no domingo? Será que não dá para esperar um pouquinho, continuar a preparação, esperar uma adaptação melhor ao time, treinar mais? Porque treino, jogo é jogo. A grande verdade é essa. Eu nem me preocuparia tanto, até por um jogo contra o Vasco. Sendo bastante honesto. Eu acho que o Vasco hoje, por exemplo, vou dizer um negócio que talvez as pessoas até não concordem, mas eu acho que o Vasco hoje é o time mais fraco dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Mais fraco, inclusive, que o Botafogo. Que o Fluminense eu não tenho dúvidas. Mas acho que o Vasco hoje é o time mais fraco dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Mas contra o Flamengo não jogou bem contra o Vasco? Verdade. Se não fosse aquele gol ali do Arrascaeta, provavelmente teriam muitas críticas. Mas, assim, eu não sei se assim, por mais que o Vasco não cause tanto perigo e tanta exigência assim, eu não sei se tem necessidade do Pablo já estrear. Sinceramente. Eu acho que dá para esperar um pouquinho, dá para condicionar melhor, dá para treinar mais, dá para se adaptar mais. E quem sabe até de repente pode ser na final do Carioca, caso realmente se confirme a classificação do Flamengo, né? Ou até, quem sabe mesmo para o Brasileiro, para a estreia do Brasileirão. De certo, e aí ele foi contratado para ser titular, vai substituir o Rodrigo Caio com certeza, enquanto o Rodrigo Caio não estiver apto para jogar, mas tenho para mim, em condições naturais de temperatura e pressão, o Rodrigo Caio estando bem, o Pablo vai ficar no banco. Sei não. Porque o Felipe Luiz não vai sair desse time. Ontem me deram essa explicação, porque assim, o que eu pensei? Rodrigo Caio de um lado, Davi Luiz centralizado, Pablo pela esquerda. Tu vai tirar o Felipe Luiz? E aí eu falei, puta merda, pode escrever. Entendeu? Acho que, claro, entendo que assim, vão ter jogos e jogos, vão ter times adversários que você vai jogar de repente com o Felipe Luiz, vão ter times adversários que você vai jogar com o Pablo, vai ter jogo que de repente o Rodrigo Caio vai jogar, vai ter jogo que ele vai ser poupado, o próprio Davi Luiz vai rodar. O Rodrigo matou a pau quando disse, o Léo Pereira hoje é o jogador, tá bem, e é o cara que substitui diretamente tanto o Davi Luiz quanto o Felipe Luiz.
Então, oh meu Deus, eu acabei de falar dele, o Léo Pereira vai aparecer também muitas vezes em substituição quando necessitar poupar algum desses jogadores da zaga. Isso vai acontecer, entendeu? Ao longo de todo o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, essa rodagem, o legal é isso, né? Que a gente vai ter uma rodagem na zaga e de certa maneira, uma rodagem até qualitativa. A gente tem Davi Luiz, Rodrigo Caio, quando o Rodrigo Caio estiver bem, Pablo, o Fabrício. Mas o Rodrigo Caio, assim, vai voltar. Porra, não consigo acreditar nisso. Vai voltar. Quando ele teve muito tempo longe dos gramados em 2021, ele fez uma sequência de jogos, se não me engano, ele teve um jogo que ele foi poupado, mas ele teve uma sequência de jogos de acho que 10 jogos. Entendeu? Logo de cara. Sim, esse cara, ele está sendo. Eu acho que o Flamengo está sendo extremamente cuidadoso e conservador com relação ao Rodrigo Caio, para ele voltar e ter uma sequência, se Deus quiser, a gente tem que torcer por isso, né? Claro. Positiva. A gente tem ainda Fabrício Bruno, a gente tem ainda Gustavo Henrique, né? O que eu acho que vai acontecer é que Noga e Cleiton provavelmente vão perder espaço, tá? Nessa fila aí, tá? Então, eu acho que, assim, em termos de zagueiros, o Flamengo agora está bem servido se o Flamengo não vender ninguém. Por exemplo, o Léo Pereira, né? Estão dizendo aí que esqueci, Al Ittihad, né? Tá a fim de fazer proposta. Eu não sei se isso vai ser. O Felipe Fontoura escreveu hoje, né? De que não tem nenhuma proposta pelo Léo Pereira. Não tem nada. Então, ótimo. Mas essa questão da zaga, Bigode, ela ainda vai levantar muita dúvida. E o que eu acho estranho, mas ao mesmo tempo acho legal, é que vai gerar muita dúvida graças à chegada de um cara. A gente já tinha zagueiro pra caralho no elenco, porque 7 zagueiros eu já achava um número considerável, só que dentro dos 7 ali você podia contar com um no máximo. Né? Todo mundo machucado, né? Todo mundo machucado. Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Noga machucado, Cleiton machucado. E aí, na hora que entrava o Gustavo Henrique, não era o que a gente esperava. Na hora que entrava o Léo Pereira, não era o que a gente esperava. Então, assim, você tinha 7. E para você falar assim, eu conto com esse, era difícil. Agora, com a chegada do Pablo, já faz a gente ter um pouco mais de segurança, principalmente ao mesmo tempo vendo o DM vazio. Que nesse momento no Flamengo, por exemplo, só tem um jogador no DM, que é o Rodrigo Caio. Então, o Paulo Souza tem à disposição Pablo, Cleiton, Noga, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Davi Luiz. Né? Tem mais um, Fabrício Bruno. Então, aí tem 7 dos 8 zagueiros aí disponíveis para usar. Num cenário perfeito, você que gosta de debater não de debater, mas você que gosta de pensar nessa tese daqueles caras que são os mais preparados para serem os titulares, não em todos os jogos, porque a gente sabe que não jogam os titulares em todos os jogos, né? Assim como o Jorge Jesus em 2019, que o time titular, que todo mundo gostava, só jogou 8, 9 jogos juntos. Mas para você, Bigode, quais seriam os 3 zagueiros ideais nesse esquema de jogo do Paulo Souza? Lembrando que o Felipe Luiz, né, acaba virando um 9º zagueiro nessa formação, Bigode. Cara, eu nem considero o Cleiton e o Noga zagueiros do elenco, não. Eu acho que... Mas estão, né? Não estão, mas... Será que podem voltar para sub-20? Dificilmente alguém vai botar... O Cleiton sim, o Noga acho que não. Mas dificilmente você vai ver o Noga jogando para deixar alguém desses caras no banco. Então, não jogou até agora? Vocês acabaram de falar aí. Fabrício, Davi Luiz, Felipe Luiz, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira e Gustavo Henrique. São 7. Você vai ver um desses 7 no banco para jogar o Noga ou o Cleiton. Então, nem considero. Mas eu acho, o que eu acho é que o Pablo foi uma oportunidade de mercado. Eu acho que na cabeça dele já tinham fechado o elenco da defesa. Aí veio a oportunidade de mercado. De um bom zagueiro dando sopa. Todo mundo apto, eu tenho que ver como é que o Felipe Luiz vai se adaptar a isso. Porque eu acho que a gente não vai ver uma sequência do Felipe Luiz. Possivelmente a gente vai ver um Felipe Luiz jogar 2 jogos, vai ficar 2 fora. Entendeu? Aí entra aquele mais de 11 que a gente fala. Por exemplo, o Léo Pereira pode se tornar esse 12º jogador, pelo menos no setor defensivo. Mas eu acho que todo mundo apto, e eu pensando nesse desgaste do Felipe Luiz, eu diria para você que o trio de zaga, também pensando no potencial do Pablo, seria Flávio, Davi Luiz e Rodrigo Caio. O meu trio de zaga.
Claro que não, sem rejeitar a qualidade do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz se adaptar pra caralho, é o Felipe Luiz. Mas e contando com o Rodrigo Caio também, né? Não, pensando todo mundo bem, né? Todo mundo apto dentro da função. Mas eu penso da mesma forma. Eu só não consigo ter um cenário assim do Rodrigo Caio. Não consigo, infelizmente. Mas tomara, cara. É o que o Perrotinha falou. A gente tem que torcer por isso, porque se a gente ganha o reforço do Rodrigo Caio, a gente ganha um puta reforço. 2019 foi prova disso. Fez muita diferença naquela temporada que ele conseguiu jogar, né? Então, cara, agora, pensando em não ter o Rodrigo Caio, que é o que eu acho que mais vai acontecer na temporada, para mim é Davi Luiz, Pablo e mais um, irmão. O Pablo, para mim, vai ser titular absoluto desse time. Davi Luiz, até com mais frequência de jogos do que o Davi Luiz. Porque Davi Luiz, por exemplo, é um jogador que eu não sei o quanto aguenta na temporada. Já teve lesão, não sei o quê, tem mais idade, eu acho. Mas o Pablo, ele demonstra ser mais inteiro, né? Ser mais preparado fisicamente. E aí, numa dessas, você pode ter o Pablo, ele faz zagueiro direito e faz zagueiro central, não é isso? Ele não é canhoto. Então, dá para você ter o Pablo pela direita, né? Ter o Davi Luiz centralizado e ter o Léo Pereira ou o Felipe Luiz, por exemplo, na esquerda. Não tem nenhum deles disponível. Dá para você botar Pablo, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Então, tem muita coisa que eu achei legal aí, por ser um pedido do Paulo Souza. Por já ter jogado com o Paulo Souza, eu acho que o Pablo chega para assumir mesmo a titularidade com a camisa do Flamengo na temporada. Eu ainda tenho. Eu vou manter um pouco. Não tenho dúvida, não. Assim, acho que o Pablo é um puta de um zagueiro, mas é que eu acho que o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Flamengo. Aí você ficaria com o Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Entendi. Sim.